But what did Joshua do? He stilled the people. He said, wait a minute, we're more than able to take it. No matter how little we are, how much in the minority. Mas o que Josué fez? Ele fez calar o povo. Ele disse, esperem aí, somos mais do que capazes de tomá-la. Não importa quão pequenos sejamos, ou quantos sejamos em minoria. What was he doing? He was standing true to that promise, I'll give you this land. But you fight every inch of it. O que ele estava fazendo? Estava se mantendo fiel àquela promessa. Eu lhe dou esta terra, mas você lutará por cada centímetro dela. You believe that, Mother? God's give you your healing, but you'll fight every inch of it. Everywhere the soles of your feet set, that I give you for possession. Footprints means possession. Crê nisso, mãe? Deus lhe deu sua cura, mas a irmã lutará por cada centímetro dela. Todo lugar que as plantas dos vossos pés pisarem, isso vos dou por posse. Pegadas significam posse. It's all yours, every promise belongs to you, but you'll fight every inch of the way in and out. É tudo seu, toda promessa pertence a você, mas você lutará cada centímetro do caminho para entrar agora. Now, Joshua knew what God said. He was the seed of Abraham. He said, I believe that God give us the land and we're more than able to take it. Agora, Josué sabia o que Deus tinha dito. Ele era descendência de Abraão. Estão vendo? Ele disse, creio que Deus nos deu a terra e somos mais do que capazes de tomá-la. And because he stood the test against the whole group of Israelites, all the tribes and all the people mourned and cried, Joshua said, keep still. God made the promise. E porque ele suportou o teste contra todo o grupo de israelitas, todas as tribos e todo o povo gemiam e choravam, Josué disse, fiquem tranquilos, Deus fez a promessa. No matter how big you are and what the opposition is and what the doctor said, God give the promise. It's up to God to do it. Não importa quão grande seja e qual seja a oposição e o que o médico disse, Deus deu a promessa. Cabe a Deus fazê-lo. What did he do? When he come down to the river of Jordan, he possessed the gate. That's what he did. O que ele fez? Quando desceu ao Rio Jordão, ele possuiu a porta. Foi o que ele fez. Jericho closed up like a turtle in a shell. What did he do? He possessed the gate. Jericó, fechada como uma tartaruga num casco. O que ele fez? Ele possuiu a porta. Even one day, when his enemy was trying to take him, he possessed the gate of his enemy so much that he commanded the sun to stand still. Mesmo um dia, quando o seu inimigo estava tentando vencê-lo, ele possuiu a porta do seu inimigo de tal modo que mandou o sol parar. And the sun obeyed him and never turned for 24 hours. E o sol lhe obedeceu e não girou por 24 horas. God's true to his promise no matter what he has to do. Bankrupt the heavens before he let his word go defeated. Never made a promise that he can't keep. Deus é fiel à sua promessa, não importa o que ele tenha de fazer. Esgotaria os recursos do céu antes de deixar sua palavra ser derrotada. Ele nunca fez uma promessa que não possa cumprir. I'm the Lord, heals all thy diseases. If you lay hands on the sick, they shall recover. Amen. If thou canst believe, all things are possible. Eu sou o Senhor, que saro todas as tuas enfermidades. Se puserdes as mãos nos enfermos, eles sararão. Amém. Se tu podes crer, tudo é possível. Joshua believed it. Though God had to stop the earth from turning, held it there with some other power, his own power, that the world never turned for 24 hours. Josué creu, mesmo que Deus tivesse de fazer a terra parar de girar,
deteve-a ali por algum outro poder, seu próprio poder, de modo que o mundo não girou por 24 horas. So Joshua avenged himself upon his enemy. He took the gates. Certainly he did. God's ever true. Até Josué se vingar do seu inimigo, ele tomou as portas. Claro, ele tomou. Deus sempre é fiel. Now I wish we had time to get to more heroes, but we've got about 10 minutes now. Look, all these precious heroes, as they were, and great warriors of faith, they all died at the gate of death. They all perished right at the gate of death. Agora, gostaria que tivéssemos tempo para mencionar mais heróis, mas tenho uns 10 minutos agora. Vejam, todos estes preciosos heróis, como foram, e grandes guerreiros da fé, todos morreram na porta da morte. Todos pereceram, ali mesmo na porta da morte. Then come on, the royal seed of Abraham. They were all the natural seed from Isaac. But here come the royal seed of Abraham, which was Christ, Abraham's seed of faith. Então veio a descendência real de Abraão. Eles eram todos a descendência natural de Isaac. Mas eis que veio a descendência real de Abraão, que era Cristo, a descendência da fé de Abraão. What we're supposed to be. You see where we are now. The natural seed only was a type. All others was born of natural birth. But he come of virgin birth. O que devemos ser, vejam como, se somos ou não. A descendência natural era só um tipo. Todos os outros nasceram do nascimento natural. Mas ele veio do nascimento virginal. See, that wasn't of the seed of Abraham then, a Jew. He come by the seed of faith of the promise. And then we're supposed to be his children through this man. Vejam, esse não foi da descendência de Abraão, então, um judeu. Ele veio pela descendência da fé da promessa. E então, devemos ser seus filhos por meio deste homem. Watch what he did. When he was on earth, he conquered and possessed every gate the enemy had. The royal seed. Observe o que ele fez. Quando esteve na terra, ele conquistou e possuiu todas as portas que o inimigo tinha. A descendência real. He promised it by the word. He conquered it. He conquered the gate of sickness for us. That's what he come to do. Remember, sick people, he conquered that gate. You don't have to conquer it. He conquered it. Ele prometeu isso pela palavra. Ele conquistou. Ele venceu a porta da enfermidade por nós. Foi o que ele veio fazer. Ele, lembrem-se, doentes, ele conquistou essa porta. Vocês não têm de conquistá-la. Ele a conquistou. The other man had to conquer their own gate. But you don't have to conquer it. It's already conquered. He conquered the gates of sickness, and what did he do? When he conquered the gates of sickness, saying that he was... Os outros homens tiveram de conquistar sua própria porta, mas vocês não têm de conquistar. Já está conquistada. Ele conquistou as portas da doença. E o que ele fez quando conquistou as portas da doença? Dizendo que ele iria... Whatever you asked on earth and whatever you bound on earth, he'd bind it in heaven. Give us the keys to the gate. Tudo o que vocês pedirem na terra e tudo o que vocês ligarem na terra, ele ligaria no céu. Nos daria as chaves da porta. He conquered the gate of temptation by the word. And the keys was... resist the enemy and he'll flee from you. He conquered it all. Conquered every sickness.
Ele venceu a porta da tentação pela palavra. E as chaves eram: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Ele conquistou tudo, conquistou toda a doença. He conquered death. And he conquered hell. He conquered death and hell. He conquered what the others couldn't conquer because they're the natural seed. This is the spiritual seed. Ele venceu a morte e conquistou o inferno. Ele venceu a morte e o inferno. Ele conquistou o que os outros não puderam conquistar, porque eram descendência natural. Esta é descendência espiritual. He conquered the gates of the grave and rose up on the third day for our justification. Ele venceu a porta do sepulcro e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. And now we are more conquerors. We just walk right into it as an inheritance. More than conquerors. Now we are dealing with a defeated enemy. Sickness is defeated. Death is defeated. Hell is defeated. E agora somos mais do que vencedores. Apenas entramos nisso como herança. Mais do que vencedores. Agora estamos lidando com um inimigo derrotado. A doença está derrotada, a morte está derrotada, o inferno está derrotado. Everything's defeated. Oh, my. Wish I was twice my size. Now maybe I feel twice as good. Tudo está derrotado. Oh, que coisa! Queria ter o dobro do meu tamanho agora. Talvez me sentisse 2 vezes melhor. We are disputing with a conquered enemy. Estamos combatendo um inimigo conquistado. No wonder Paul could say when he's building a block to chop his head off, he said, "Oh, death, where is your sting? Show me where you can make me squirm and scream." Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer, quando estavam construindo um bloco para cortar sua cabeça, ele disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mostra-me onde podes me fazer contorcer e gritar. Grave, where is your victory? You think you'll mow me out there? I'll point you to an empty one over there, and I'm in him. He'll raise me up at the last day. A defeated enemy. Sepulcro, onde está a tua vitória? E achas que me deixarás mofar ali? Eu te mostrarei um vazio lá, e estou nele, ele me ressuscitará no último dia. Um inimigo derrotado. The royal seed of Abraham. Now the natural seed cannot point to that, but the royal seed can. Conquered, already conquered. For he has gone before us and conquered every gate for us. A descendência real de Abraão. Agora, a descendência natural não poderia mostrar isso, mas a descendência real pode conquistar. Já conquistou, pois ele foi adiante de nós e conquistou toda a porta por nós. He's now, after 2,000 years, he stands in the midst of us, the mighty conqueror. Ele é agora, depois de 2000 anos, ele está em nosso meio, o poderoso conquistador. Not only did he conquer sickness, he conquered temptation, he conquered every enemy, he conquered death, he conquered hell, he conquered the grave, and rose up again. Ele não só conquistou a enfermidade, ele venceu a enfermidade, ele conquistou a tentação, ele conquistou todo o inimigo, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno, ele conquistou o sepulcro e ressuscitou. And 2,000 years later, here he stands among us this afternoon, identifying himself a mighty conqueror. E 2000 anos depois, aqui está ele entre nós esta tarde, identificando-se, o poderoso conquistador. Amen. Still here alive, vindicating his promise. Royal seed of Abraham.
Oh, my. And the enemy shall... Amém. Ele ainda está aqui, vivo, vindicando sua promessa. Descendência real de Abraão. Oh, que coisa! E o inimigo irá. He'll conquer the gates of his enemies. To those seeds, he stands here alive to vindicate himself to who? Those predestinated seeds that can see it. Ele conquistará as portas do seu inimigo. Para esses, a descendência, ele está aqui vivo para vindicar-se. A quem? Aquelas descendências predestinadas que podem ver isto. He conquered that. Who after his test of the promise of the word, they were sealed by the Holy Ghost into the body of Christ. To them, confirmed what? Hebrews 13:8 to be so. Ele conquistou isso, os quais, depois do seu teste da promessa da palavra, foram selados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Para eles confirmou o quê? Que Hebreus 13:8 é real. They are sealed in there by the Holy Ghost. That Holy Ghost which was by Abraham foresaw it, by faith he believed it, and now we receive it, looking back to the promise of what he said. Eles estão selados lá pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi por Abraão previu isso. Pela fé, creu nisso. E agora o recebemos, olhando para trás, para a promessa do que ele disse. And John 14:12 is made confirmed in this last days by the risen conqueror himself. E João 14:12 é confirmado nestes últimos dias pelo próprio conquistador ressuscitado. Not some system, but a person. Christ the conqueror. Not my church, not my Baptist church or your Presbyterian Methodist or the Pentecostals. Not by that. Não algum sistema, mas uma pessoa, Cristo, o conquistador. Não minha igreja, não minha igreja batista ou sua presbiteriana, metodista ou os pentecostais, não por meio disso. But by Jesus Christ. He lives today. He rose Romans for our justification. Mas por Jesus Cristo, ele vive hoje. Ele se elevou acima disso para nossa justificação. And because he lives, he said, we live also. Man don't live by bread alone, but by every word, not part of the word, every word that proceeds out of the mouth of God. E porque ele vive, ele disse que nós também viveríamos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não parte da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Take the gate of every enemy. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Toma a porta de cada inimigo. How could he conquer Bosworth? When Bosworth is in the conqueror. That's why he said the happiest hour of my life is right now. Como ele conseguiria conquistar Bosworth quando Bosworth estava no conquistador? E foi por isso que ele disse, a hora mais feliz da minha vida é agora mesmo. He knew that mighty conqueror. His assurance rested with him. Oh my. Now we can sing. Ele conhecia esse poderoso conquistador. Sua segurança estava nele. Oh, que coisa! Agora podemos cantar. Living, he loved me. Dying, he saved me. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Buried, he carried my sins far away.
Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Rising, he justified freely forever. Ressuscitando, ele justificou livremente para sempre. Someday he's coming, oh glorious day. Algum dia ele virá, ó dia glorioso. To those who are seen to be defeated, Eddie Pruitt, I believe it was, he couldn't sell his Christian songs. Nobody wanted them. They had nothing to do with it. Oh, defeated a believer. Para aqueles que pareciam estar derrotados, Eddie Peronet, creio que foi, ele não conseguia vender seus hinos cristãos. Ninguém os queria, não queriam ter nada a ver com isso. Oh, derrotado. E era crente. One day the Holy Spirit come upon him, the gate of his enemies, that wouldn't receive his literature. The Spirit struck him and he grabbed the pen. God let him write the inauguration song. Um dia, o Espírito Santo veio sobre ele, à porta do seu inimigo, de que não queriam receber sua literatura. O Espírito se apoderou dele e ele pegou uma caneta. Deus lhe permitiu escrever o hino inaugural. All hail the power of Jesus' name. Saudai todos o poder do nome de Jesus. Let angels prostrate fall. Que os anjos prostrados caiam. Bring forth the royal diadem. Trazei o diadema real. And they crown him. E coroai-o Senhor de tudo. Lion Fanny Crosby one time. So what does it mean to you? She didn't sell her birthrights like the Pentecostal Elvis Presley did. A cega Fanny Crosby, certa vez, disseram: o que isso significa para você? Alguns. Ela não vendeu sua primogenitura como o pentecostal Elvis Presley. Or like the Church of Christ Boone did. Or like the Red Foley did, selling their talents to the world. They got a fleet of Cadillacs and million-dollar gold records. But Fanny Crosby stayed true to the place. She screamed out. Ou como Boone, da Igreja de Cristo, ou como Red Foley, vendendo seus talentos ao mundo. Eles têm frotas de Cadillacs e bilhões de dólares, discos de ouro, mas Fanny Crosby permaneceu fiel ao seu lugar. Ela clamou: Pass me no, gentle Savior. não me ignores, ó gentil Salvador. Hear my humble cry. Ouve meu humilde clamor. While others are calling, Enquanto chamas outros, do not pass me by. não me ignores. Thou, the stream of all my comfort, Tu, fonte de todo o meu conforto, more than life to me. mais do que a vida para mim. Whom have I on earth beside thee? Quem tenho eu na terra, além de ti? You are whom in heaven but thee? Ou quem no céu, senão tu? They said, what if you're blind when you get to heaven? Disseram: e se você continuar sendo cega quando chegar no céu? She said, I don't know him anyhow. Ela disse: eu o conhecerei, mesmo assim. Said, how will you know him? Disseram: como o conhecerá? Said, I know him. Ela disse: eu o conhecerei. Said, Miss Crosby, you could make $1 million. Disseram: senhora Crosby, a senhora poderia ganhar $1 milhão. She said, I don't want the $1 million. Ela disse: não quero $1 milhão. How will you know him? She said, Como o conhecerá? Ela disse: I shall know him, I shall know him. eu o conhecerei, eu o conhecerei. And redeemed by his side I shall stand. E redimida ao seu lado estarei. I shall know him, I shall know him. Eu o conhecerei, eu o conhecerei. If I can't see him, I'll feel for the nail prints in his hands. She conquered the gate of her enemy. Yes. Se não puder vê-lo, apalparei as marcas dos cravos em suas mãos. Ela conquistou a porta do seu inimigo. Sim. If you are in Christ, he said, if ye abide in me, and my words abide in you, ask what key you want. Ask what gate you want to take.
Ask what you will, and it shall be given to you. Se você está em Cristo, ele disse: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi qual chave quereis. Pedi que porta quereis conquistar. Pedi o que quiserdes e vos será dado. If ye abide in me, and my word abides in you, you can take any enemy's gate that comes before you. You're the royal seed of Abraham. Se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, podeis conquistar a porta de qualquer inimigo que vier diante de vós. Você é descendência real de Abraão. What kind of a gate stands before you? If it's sickness, you are more than a conqueror for it. Then we can sing this gracious old song. Que tipo de porta está diante de você? Se é doença, você é mais do que vencedor para isso. Então podemos dizer, cantar este bom corinho antigo. Every promise in the book is mine. Cada promessa do livro é minha. Every chapter, every verse is and so divine. Cada capítulo, cada versículo e tão divino. I'm trusting in His love divine. Estou confiando em seu amor divino. For every promise in the book is mine. Pois toda promessa do livro é minha. We are more than a conqueror. And the seed of Abraham shall possess the gate of the enemy. When they say these things cannot happen, when they want to call it a devil or Beelzebub or something else, somos mais do que vencedores, e a descendência de Abraão possuirá a porta do inimigo. Quando dizem que estas coisas não podem acontecer, quando querem chamar isto de diabo, ou Beelzebu, ou outra coisa, God is sure to conquer every gate and take the enemy. Deus com certeza conquistará todas as portas e vencerá o inimigo. Let us pray. Oremos. Lord, may the seed of Abraham, I know they'll see it, Lord. How can that word fall without hitting that real ground? I pray that they'll understand now. May every person that comes in the prayer line be healed. Senhor, que a descendência de Abraão, eu sei que eles verão isto, Senhor. Como pode essa palavra cair sem atingir esse solo verdadeiro? Rogo que eles entendam agora. Que cada pessoa que vier na fila de oração seja curada. Lord, if there be some in here yet that has not as yet made their confession, not stood publicly and stood for Christ, ready to deny all the creeds and the cold formal dead things that's taken them away from you. Senhor, se houver alguns aqui que ainda não fizeram sua confissão, que não se manifestaram publicamente, tomando posição por Cristo, prontos para negar todos os credos e as coisas frias, formais e mortas que os afastaram de ti. May they stand now and say, I will accept him as my Savior. Then you'll stand for them on that day. Que fiquem de pé agora e digam, eu o aceito como meu Salvador. Então tu tomarás posição por eles naquele dia. While we have our heads bowed, if there are those who would like to stand just a moment for prayer, say, I want to stand for him now, that he'll stand for me at that day, in his divine presence. Enquanto estamos de cabeça inclinada, se houver aqueles que gostariam de ficar de pé um momento para a oração, dizer, quero me posicionar por ele agora, para que ele se posicione por mim naquele dia, em sua presença divina. I ask you and give you the opportunity that your name be placed on the book of life. If you will stand, I'm not asking you to join any church. I'm asking you to come to Christ. If you're here and do not know him. Eu lhes peço, e lhes dou a oportunidade de que seu nome seja colocado no livro da vida se ficarem de pé. Não estou lhes pedindo para se unirem a nenhuma igreja. Estou lhes pedindo que venham a Cristo, se estão aqui e não o conhecem. God bless you, son. Is there another? Say, I want to stand now. God bless you, lady.
God bless you, my sister. God bless you. God bless you. I take my stand this afternoon. Deus o abençoe, filho. Há outro que diga, eu quero ficar de pé agora. Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, minha irmã. Quero... Deus o abençoe. Deus o abençoe. Tomo minha posição esta tarde. These fine people, men and women, standing up, I'll take my stand this afternoon. Estas boas pessoas, homens e mulheres, levantando-se, tomarei minha posição esta tarde. And that day when the doctor says, well, the wreck, his blood's shedding, death is upon him, upon her, or some morning, you remember your stand. You stand for him now. E naquele dia, quando o médico disser, bem, o acidente está perdendo o sangue, a morte está sobre ele ou sobre ela, ou alguma manhã você se lembrará da sua posição. Tome posição por ele agora. If you're ashamed of me before man, I'll be ashamed of you before my Father and the holy angels. But if you'll confess me before man, him will I confess before my Father and the holy angels. Se vos envergonhardes de mim diante dos homens, eu me envergonharei de vós diante de meu Pai e dos santos anjos. Mas se me confessardes diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. God bless you, my sister. There be some in the balcony somewhere. Right now, while we're waiting. Some more on the main floor. All right? I take it your word, friend. Deus a abençoe, minha irmã. Haveria alguém na galeria em algum lugar? Agora, enquanto esperamos, mais alguns no piso principal? Muito bem. Aceito a sua palavra, amigo. If the word falls on fertile ground, like the little woman at the well, she understood. She was represented in heaven from before the foundation of the world. When that light struck it, she recognized it. Se a palavra cai em terra fértil, como a pequena mulher junto ao poço, ela entendeu. Ela estava representada no céu desde antes da fundação do mundo. Quando essa luz brilhou sobre ela, ela a reconheceu. God bless you, my brother. That's a gallant. God bless you, my brother. You might have done great things in your life. You're doing the greatest thing you ever did do now. Stand for Christ. Deus o abençoe, meu irmão. Isso é ser corajoso. Deus o abençoe, meu irmão. Você pode ter feito grandes coisas na vida. Você está fazendo a maior coisa que já fez agora, posicionando-se por Cristo. Our Heavenly Father, the seed has dropped on some ground this afternoon. We see life springing up. Nosso Pai Celestial, a semente caiu em terra esta tarde. Vemos a vida brotando. Men and women stand to their feet, and the all-seeing eye of God, who is omnipresent, omniscient, omnipotent, sees them. They are yours, Father. I present them to you now as trophies. Homens e mulheres se põem de pé, e o olho de Deus, que tudo vê, o qual é onipresente, onisciente, onipotente, os vê. Eles são teus, Pai. Eu os apresento a ti agora como troféus. May this experience of them standing there now, knowing what they have done, knowing what this means, that they stand or take their stand with the Lord's despised few. Que esta experiência deles ali de pé agora, sabendo o que fizeram, sabendo o que isto significa, que se levantam para tomar posição com os poucos desprezados do Senhor. May they ever remain true until that day they stand in your presence. Then that lovely voice will say, yes, one day in Baton Rouge, or a little place called Denham Springs, he stood for me, Father. Que eles permaneçam sempre fiéis até aquele dia em que estiverem em tua presença. Então aquela voz amável dirá, sim, certo dia em Baton Rouge ou num lugarzinho chamado Denham Springs, ele se posicionou por mim, Pai. Now I'll stand for him or her. Grant it, Lord, they're yours in Jesus' name. Amen.
Agora eu me posicionarei por ele ou ela. Concede, Senhor. Eles são teus, em nome de Jesus. Amém. God bless you for your stand. God ever Deus os abençoe por sua posição. Deus sempre... Now, do just one thing for me. Find, if you're around where these pastors are, see if you talk to them. If you haven't been baptized yet in Christian baptism, do so. Agora façam uma coisa por mim. Encontrem, se morarem na vizinhança destes pastores, vejam alguns, conversem com eles. Se ainda não foram batizados em batismo cristão, façam isso. Get yourself amongst believers now. Real believers, not make believers, real believers. Coloquem-se entre os crentes agora, crentes de verdade, não crentes manufaturados, verdadeiros crentes. While we're praying, let's pray for these handkerchiefs. Enquanto oramos, oremos por estes lenços. Heavenly Father, these handkerchiefs goes out now, where I don't know. Maybe some old blind daddy sitting out here in a little swamp somewhere, waiting for this handkerchief to come. Pai Celestial, estes lenços sairão agora, para onde eu não sei. Talvez algum pai idoso, cego, sentado aqui num pequeno pântano em algum lugar, esperando este lenço chegar. A little baby laying on a hospital bed. A mother standing frantically, waiting for the return of the handkerchief. Heavenly Father, I pray that you'll go with them. Um bebezinho deitado lá na cama do hospital. Uma mãe de pé, freneticamente esperando a volta do lenço. Pai Celestial, rogo que tu vás com eles. And for a token of your presence today and our faith in you as we preach thy word, may the faith that was in Abraham and the faith that was produced and given to us by Jesus Christ. E como sinal da tua presença hoje e nossa fé em ti, ao pregarmos a tua palavra, que a fé que estava em Abraão e a fé que nos foi produzida e dada por Jesus Cristo, May it go with these handkerchiefs and heal everyone that is laid upon. We send them in Jesus' name. Amen. vá com estes lenços e cure cada um sobre quem forem colocados. Nós os enviamos em nome de Jesus. Amém. Just a moment before we call the prayer line. The omnipotent, mighty God, the great one, the all-sufficient one. Agora, um momento antes de formarmos a fila de oração. O Deus onipotente e poderoso, o grande ser, o todo-suficiente. Please, friends, I'm going to start praying for the sick, and I probably, when we come down, might not get to say nothing to you. Somebody may go before that time. Whatever you are, if you didn't even stand a while ago, and you're not sure. Por favor, amigos, eu vou começar a orar pelos doentes e talvez, quando descermos, eu talvez não consiga dizer nada a vocês. Alguns de vocês podem ir antes desse tempo. Quem quer que seja, se você nem se levantou há pouco e não tem certeza. If you're a member of a church, that's a good thing, but that's not good enough. See, the rich young ruler was a member of the church, and he asked Jesus what could he do to have eternal life. Se você é membro de uma igreja, isso é bom, mas não é o suficiente. Veja, o jovem governante rico era membro da igreja. Está vendo? Ele perguntou a Jesus o que poderia fazer para ter a vida eterna. He never accepted it. He walked away. What a foolish thing for that young man to do. Don't take his place. You remember the last time he was identified? A little later, he prospered. Ele nunca a aceitou. Ele se afastou. Que tolice foi esse jovem fazer isso. Não fique no lugar dele. Lembra-se da última vez que ele foi identificado? Mais para a frente, ele prosperou. He got richer. He got to a place to even his barns bursted. But then we find his last identification in hell. Flames tormenting him. Don't let that happen to you. Accept Christ. Ele ficou mais rico. Chegou ao ponto de até seus celeiros rebentarem.
Mas então vemos sua última identificação no inferno, as chamas atormentando-o. Não deixe que isso lhe aconteça. Aceite a Cristo. You young people, you young girls, young boys, this is the turning of life. Please do that. Hear me as your brother, one who loves you. I'm here because I love you. I love God and I love you. And I cannot love God if I don't love you. Jovens, mocinhas, mocinhos, bem na fase de transição da vida, por favor, façam isso. Ouçam-me como seu irmão, alguém que o ama. Estou aqui porque os amo. Eu amo a Deus e amo vocês, e não posso amar a Deus se não os amar. I'd a lot rather if you had a comment to pass it on my son out there, or one of my children. Let me just, I'll go without it. Any parent will do that. So will God. See? Love his people. Love one another. Eu prefiro se tivessem de dar um elogio que dessem ao meu filho ali ou a um dos meus filhos. Deixem-me só, eu ficarei sem. Qualquer pai ficará. Deus também, entendem? Amem o povo dele. Amem uns aos outros. You say, what do you scold them for? Genuine love is corrective. Você diz, por que você os repreende? O amor genuíno é corretivo. If your child's sitting out on the street, you say, well, there sits Junior. He oughtn't to do that, but I don't want to hurt his little feelings. You don't love him. You get killed there. If you love him, you'll bring him in and give him a spanking. You'll make him obey. Se seu filho está sentado lá na rua, você diz, bem, o Júnior está sentado ali, ele não deveria fazer isso, mas não quero chateá-lo. Você não o ama. Ele será morto ali. Se o ama, você o trará para dentro e lhe dará umas palmadas. Você o fará obedecer. That's the way God does. Love is corrective. That's genuine love. É assim que Deus faz. O amor é corretivo. E isso é amor genuíno. When a preacher stands and lets you women bob your hair and wear paint and stuff, don't correct you, there's no genuine love there. Won't call her out and let you men marry 3 or 4 times and all these other things and get by with it. Quando um pregador se levanta e permite que vocês, mulheres, cortem o cabelo e usem pintura e tal, e não os corrige, não há amor genuíno aí. E não repreende isso. E permite que vocês, homens, se casem 3 ou 4 vezes e todas essas outras coisas e passem impunes com isso. There's no genuine love there. Let you join a church and pat you on the back and smother you some creed, then that's all you have to do, join the holy church. There's no love there. Or either a man's so totally lost himself he don't see. Não há amor genuíno aí. Permite-lhe unir-se a uma igreja e lhe dá tapinhas nas costas e o sufoca com algum credo dizendo, só isso que você tem de fazer, é unir-se à santa igreja. Não há amor aí. Ou o homem está tão perdido de tudo ele próprio que não vê. Genuine love is corrective and brings you back to the Word of God. O amor genuíno é corretivo e o traz de volta à palavra de Deus. Look at Jesus, what he said, because he loved them. So much that he died in their place when he's even calling for his blood. Olhe para Jesus como o que ele disse, pois ele os amou, tanto que morreu no lugar deles, quando estavam até clamando por seu sangue. Now, may the great Holy Spirit, I want to wait just a minute. I'm waiting till the anointing of the Holy Spirit gets upon me before we get started. I've been preaching. Thank you for your cooperation. Agora que o grande Espírito Santo... Quero esperar um minuto. Estou esperando até que a unção do Espírito Santo venha sobre mim antes de começarmos. Estava pregando. Obrigado pela sua cooperação. Now, each one in here, wherever you are, anywhere in the building, pray just for a minute. Say, Lord Jesus, help me. Help me. Let me touch your garment. Agora, cada um aqui, onde quer que esteja, em qualquer lugar do recinto, ore só um minuto. Diga, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Deixa-me tocar em tua roupa. Jesus said, you know, when the woman touched his garment, he didn't feel it physically, but he turned around and knew who she was and what she did.
Jesus disse, vocês sabem, quando a mulher tocou em sua roupa, ele não sentiu isso fisicamente, mas se virou e soube quem ela era e o que ela fez. He's the same Jesus this afternoon. A high priest can be touched with the feeling of our infirmity. Ele é o mesmo Jesus esta tarde, um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento da nossa fraqueza. You believe, each one of you now, it is true that the God that made this promise once more may show it. That we're living in the days of Sodom. How many believe that in the building? Just raise up your hand. Vocês creem, cada um de vocês agora, que é verdade, que o Deus que fez esta promessa e que ele possa mostrar mais uma vez que estamos vivendo nos dias de Sodoma? Quantos creem nisso no recinto? Levantem a mão. We're living as it was in Sodom. The whole system has become polluted. The world system, everything, the church system, political system. Estamos vivendo como aconteceu em Sodoma. O sistema inteiro ficou poluído. O sistema mundial, tudo. O sistema da igreja, o sistema político. There's nothing, politics is so corrupted. The systems everywhere, dictators, it's all corruption. The church has become the same way. Families have become the same way. It's just corruption. Sodom. Não há nada. A política está tão corrompida. Os sistemas em toda parte, nossos ditadores, é tudo corrupção. A igreja ficou da mesma forma. As famílias ficaram da mesma forma. É só corrupção. Sodoma. And remember, God's got that before you. Then remember, He said that He would represent Himself in human flesh and would do like He did before Sodom, before the promised Son came on the scene. Então lembrem-se, Deus apresentou isso a vocês, então lembrem-se de que Ele disse que se representaria em carne humana e faria como fez antes de Sodoma, antes do Filho Prometido entrar em cena. He promised to send one that would forerun that promised Son, as He did at the first place, that would introduce. Ele prometeu enviar um que seria o precursor desse Filho Prometido, como ele fez da primeira vez, que o apresentaria. And He said when the Son of Man is being revealed. E ele disse, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. I don't know you. But Miss Thompson, that female trouble and complications, you believe that God will make you well? Eu não a conheço. Bem, senhorita Thompson, esse problema feminino e complicações, a irmã crê que Deus a curará? Can you believe it? You will? Miss Thomas, you believe He'll make you well? Raise up your hand. Consegue crer nisso? Crerá? Senhorita Thomas, crê que ele a curará? Levante a mão então. There's a lady sitting right behind you. She's praying. She's got arthritis. Há uma senhora sentada logo atrás de você. Ela está orando. Ela tem artrite. One sitting right next to her is stomach trouble. Praying also. You're going to miss it. But don't watch. You're not from here. You're from Mississippi. Alguém sentado bem ao lado dela está com problema de estômago, orando também. Você vai perder isso se não ficar atento. Você não é daqui, é do Mississippi. You're Mr. and Mrs. Stringer. If you believe with all your heart, Jesus Christ will make you well. If you can believe it. Do you? Then you can receive it. Raise up your hand so that the people see you. Vocês são o Senhor e a Senhora Stringer. Se crer de todo o coração, Jesus Cristo o curará, se puder crer. O irmão crê? Então pode recebê-lo. Isso mesmo, levante a mão para que as pessoas vejam que é o irmão. I don't know them people. I've never seen them in my life.
You've got to believe for him. He's identifying himself. You believe that? With all your heart? Não conheço essas pessoas, nunca as vi na vida. Você tem de crer, amigo. Ele está se identificando. Vocês creem nisso? De todo o coração? Why'd you shake your head, sir, and look at me like that? Yes, sir. Because you've done that, I'm going to talk to you a minute. This kind of aged gentleman sitting right here looking at me. You looked at me with so sincerity. Por que balançou a cabeça, Senhor, e está me olhando assim? Sim, Senhor. Porque fez isso, vou falar um pouco com o Senhor. O Senhor é um cavalheiro idoso sentado aqui, olhando para mim. Ele olhou para mim com tanta sinceridade. You believed it. You're praying for somebody who had a stroke, but your main thing you're praying for, you're seeking the baptism of the Holy Ghost. Ele creu. O Senhor está orando por alguém que teve um derrame, mas o principal pelo que está orando, o irmão precisa, está buscando o batismo do Espírito Santo. That's right. That is right. If you believe the lady, you're seeking employment. Isso mesmo. Isso mesmo. Se crer. A senhora, a irmã está procurando emprego. Besides that you might know that I'll be God's prophet for His servant. You've had 2 operations. It's left you kind of weak. All kinds of conditions, spiritual troubles. I want to tell you it's all settled. Your faith makes sure. Além disso, para que saiba que sou profeta ou servo de Deus, a irmã passou por 2 operações. Isso a deixou meio fraca. Todos os tipos de complicações, problemas espirituais. Quero lhe dizer que está tudo resolvido. Sua fé é a cura. Sitting right next to you there, she's praying. Look here. He heard you, you touched him. Don't know him, but he does. Sentada bem ao seu lado aí. Ela está orando. Olha aqui. Ele a ouviu e a irmã o tocou. Não a conheço, mas ele conhece. I'll tell you what she's praying about. You believe with all your heart? You got a gallbladder trouble. You're praying. You believe that God will heal you and make you well? You're a Mrs. Smith. That's right, raise your hand. Eu lhe direi sobre que a irmã estava orando. A irmã crê de todo o coração. A irmã tem um problema de vesícula biliar pelo que está orando. A irmã crê que Deus a curará. Ele a dará saúde? A irmã é a senhora Smith. Isso mesmo. Levante a mão. See, he's identifying himself. What is it? It's the seed of Abraham, the faith that Abraham had. The Lord Jesus Christ among us, confirming his word with signs following. Vejam, ele está se identificando. O que é? É a descendência de Abraão, a fé que Abraão teve, o Senhor Jesus Cristo entre nós, confirmando a sua palavra com sinais seguindo. How many cards did he pray for? Raise your hand. Got your... Oh, we better start the prayer line. Há quantos cartões pelos quais orar? Levantem a mão. Quem está com o seu cartão? Oh, é melhor começarmos a fila de oração. You see, you understand, don't you? Now that spirit, not only, that doesn't heal, that only identifies him being here. Your pastors have just the same authority to pray for the sick. Vocês entendem, não entendem? Agora, esse espírito isso não cura, isso só identifica que ele está aqui. Seus pastores têm a mesma autoridade para orar pelos doentes. They don't do that? No, certainly not. But they have just the same authority. These signs shall follow the believers.
Eles não fazem isso. Não, claro que não. Mas eles têm exatamente a mesma autoridade. Estes sinais seguirão aos crentes. Now, I want my pastor friends here. Is Larry Colton here? Agora, quero meus amigos pastores aqui. Está bem chamar da audiência? How many pastors here that believe with all your heart, ministers in here believe? Oh, thank you. I wonder if you'll come here, stand with me just a minute, right down here to pray for the sick. Quantos pastores aqui creem de todo o coração? Ministros aqui creem? Oh, obrigado. Poderiam ficar de pé? Venham aqui, fiquem comigo só um pouco aqui embaixo para orar pelos doentes. Come right down here. Now you watch the healing take place. Watch what happens. Venham aqui embaixo. Agora vejam a cura acontecer. Observem o que acontece. Won't you come form a double line right here? I'm coming down there just in a moment to pray for the sick. I want the believing pastors who wants to identify themselves as believers. Quero que venham, forme uma fila dupla aqui mesmo. Vou descer aí já para orar pelos doentes. Quero os pastores crentes que queiram se identificar como crentes. That you believe that you're coming here. You're living a holy, clean life. Remember, look at here what's coming out, representing the gospel of Christ. Que vocês creem que ao virem aqui, vocês estejam vivendo uma vida santa e limpa. Lembrem-se, olhem aqui o que está saindo, representando o Evangelho de Cristo. Brother Blair, I know you there. Your Brother Pat, would you form that double line the way you usually do it if you want? Your Brother Pat. Irmão Blair, eu o conheço aí. O irmão ou o irmão Pat. Poderiam fazer o favor de formar essa fila dupla como costumam fazer o irmão e o irmão Pat? Believing pastors. Let's go to believe. Now look, if God so can identify himself by his word, with his word, how many knows that the Bible, Jesus said this? Pastores crentes que vão crer. Agora vejam, se Deus pode se identificar assim por sua palavra, com sua palavra, quantos sabem que a Bíblia, que Jesus disse isto? These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Pastors, you've come here to identify yourself as believers. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se puserem as mãos nos enfermos, eles sararão. Pastores, vocês vieram aqui para se identificarem como crentes. Vocês são? You are believers, aren't you? You wouldn't be standing here. Now what did Jesus say? These signs shall follow them that believe. I'm a believer with you. Vocês são crentes, não são? Ou não estariam aqui? Agora, o que Jesus disse? Estes sinais seguirão aos que crerem. Eu sou crente com vocês. I'm coming down. These are our people. We're shepherds over these flocks. I'm coming down to stretch my net with you now. Put my hands with yours. And when these people come by, if you've got anything, it's just a little skeptic in your mind, get it out right now. Estou descendo. Este é o nosso povo e somos pastores desses rebanhos. Estou descendo para estender minha rede com vocês agora, pôr minhas mãos com as suas. E quando estas pessoas vierem, se tiverem algo que seja um pouco cético na mente, tirem isso agora mesmo. So that when these people come by, that each one of them coming by and we lay hands on them, they'll be healed. Will you believe with all your heart now? Everyone? Para que quando estas pessoas vierem, então cada uma delas passando e pusermos as mãos nelas, elas sejam curadas. Vocês crerão de todo o coração agora, todos? How many in here is going to be praying for the others as they pass through? Raise up your hands. I'll be praying. Quantos aqui estarão orando pelos outros enquanto passam? Levantem a mão. Estarei orando. Remember, might be your father, your mother, your daughter, son, sister, or brother. If it isn't yours, it's somebody that's going to come through this line. Lembrem-se, poderia ser seu pai, sua mãe, sua filha ou filho, irmão ou irmão. E se não é seu, é de alguém que vai passar por esta fila. And what if it was them and they were dying with cancer or some hideous disease? Wouldn't you want man to be deeply sincere? Certainly we would. E se fossem eles e estivessem morrendo de câncer ou de alguma doença horrível,
Vocês não gostariam que os homens fossem profundamente sinceros? Claro que gostaríamos. Now, I believe now these in this row here, this aisle, stand over against that side. Those are prayer cards. Agora, eu creio, como vocês vão. Agora, estes nesta fileira aqui, neste corredor, fiquem de pé daquele lado que tem cartão de oração. Stand over against that side. All that's in the right section. Now, that we hold the left section, we get all jammed up. You see, you don't know what we're doing. Fiquem de frente para aquele lado. Todos que estão do lado direito. Agora, o jeito é segurar o lado esquerdo, senão ficaremos todos amontoados, vejam, e não saberemos o que estamos fazendo. All right? All that's in this section, stand up here. Now, all that's in the right-hand section, just come this way, because you're going to come down, come around. Muito bem. Todos que estão deste lado, fiquem de pé aqui. Agora, todos os que estão do lado direito, venham para cá, pois vão descer, dar a volta. And how they going out, Brother Borders? Right out the side door, come right around and in the building again. E como sairão, irmão Borders? Sairão pela porta lateral, dando a volta e entrando no edifício de novo. So when this side will be called in a few minutes, and they'll stand up, and let's see, now all right, those in this section, turn on this side, over here. Assim, quando este lado for chamado daqui a pouco, e eles se levantarão. E vejamos agora o que... Muito bem, aqueles nesta sessão virem para este lado aqui. Hold your prayer cards, get over on this side. And you in the balcony, walk right down to meet him at the end of the row up there. Now, these in this left-hand section go over to the left-hand side. Segurem seu cartão de oração, passem para este lado. E vocês na galeria desçam para se encontrarem com eles ali no final da fileira. Agora estes deste lado esquerdo vão para o lado esquerdo. And then you see you form your line and go back that way, turn back. Turn that way. See, and you'll follow the line right around. Then we won't have any mix-up at all. E então, vejam, formem sua fila e voltem nessa direção. Voltem-se, virem nessa direção, estão vendo? E deem a volta, seguindo a fila. Então, não teremos nenhuma confusão. And then you up in the balcony, just make your places right at them aisles and just drop right in as they come through. E então, vocês, na galeria, ocupem seus lugares nesses corredores e entrem à medida que passarem. Now just start walking on back, each one. Walk right on back till you meet this line right around here. Just come right around up in here. Just start walking right around and come to this line right here. Agora comecem a voltar, cada um. Voltem até encontrarem esta fila aqui. Deem a volta por aqui, comecem a andar em volta e venham a esta fila aqui. Oh, what could happen right now? What could happen? This is going to be a time where something must take place. Oh, o que poderia acontecer neste instante? O que poderia acontecer? Esta será uma hora em que algo terá de acontecer. Muito bem. Now, that's right. Go right back around that way and get right in the line like that. Go right around this aisle. That's the way. Now. Agora, isso mesmo. Voltem nessa direção e entrem na fila assim. Deem a volta por este corredor. É assim agora. And now, when you're standing, everybody on their feet, we're going to offer prayer. And this congregation is going to pray with me that you're going to be made well. Just have faith now and don't... E agora, quando estiverem de pé, todos de pé, vamos fazer uma oração. E esta congregação vai orar comigo para que vocês sejam curados. Apenas tenham fé agora e não... Come right on around. Way back in the back. Come right on around and join into this line back here. Come right around, make one big line. Come right around that way and make the one line. That's it.
Passem dando a volta desde lá atrás. Deem a volta e juntem-se a esta fila aqui atrás. Deem a volta, formem uma grande fila. Deem a volta nessa direção e formem uma fila. Isso mesmo. Everybody be in prayer, be real in faith. Now just don't notice the crowd now. Remember, we are enshrouded by the presence of Jesus Christ. Todos estejam em oração. Estejam mesmo com fé agora. Não fiquem prestando atenção na audiência agora. Lembrem-se, estamos envoltos pela presença de Jesus Cristo. Depending on us to honor what He's done among us by having faith in His Word. Dependendo de nós para honrarmos o que Ele fez entre nós, tendo fé na Sua palavra. That's fine. Now it's just be fine. I think that line is getting in just wonderful. Ótimo. Agora vai ficar bem. Acho que essa fila está ficando maravilhosa. Now, while they're all standing, I want every person now in the building to bow your head. Agora, enquanto estão todos de pé, quero que cada pessoa agora no recinto incline a cabeça. Lord Jesus, it's soon to happen. The decision has to be made right now. Do we believe you're here? Senhor Jesus, está para acontecer em breve. A decisão tem de ser tomada agora. Será que cremos que tu estás aqui? Do we love you? Have we faith, Lord, sufficient for what we're going to ask? These people are identifying themselves by standing in the line. Lord, may it not be in vain. Será que te amamos? Temos fé, Senhor, suficiente para o que vamos pedir? Essas pessoas estão se identificando, ficando na fila. Senhor, que não seja em vão. May it be, Lord, that they pass through here, each one will just pass like it was passing under Christ. For we know He's here. And we pray that they'll receive their healing. Que seja, Senhor, que eles passem por aqui, cada um passe como se passassem sob Cristo, pois sabemos que Ele está aqui. E oramos para que recebam sua cura. I'm sure that even in weeks and weeks to come, these people will be going to their pastors, women that had female trouble, stomach trouble, man with prostrate, all kinds of troubles. Estou certo de que até nas semanas e semanas por vir, essas pessoas irão aos seus pastores, mulheres que tiveram problemas femininos, problemas de estômago, homens com algo na próstata. Todos os tipos de problemas serão curados. May they come to you now and draw this what you have died for. Dizendo, sabe, isso me deixou, pois estão em tua presença. Que eles passem agora e consigam isso pelo que tu morreste. They're the seed of Abraham, and you've conquered for them. May they come and receive what you have given to them. Eles são a descendência de Abraão, e tu conquistaste por eles. Que venham e recebam o que tu lhes deste. Satan, you have been so exposed this week because you know that you are a defeated being. Jesus Christ defeated you at Calvary. E, Satanás, você foi tão desmascarado esta semana que sabe que é um ser derrotado. Jesus Cristo o derrotou no Calvário. He raised up on the third day for our justification. And He stands among us now. And our faith looks to Him. And away from you or anything that you've done, leave these people in the name of Jesus Christ. Ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E está entre nós agora. E nossa fé espera nele. E para longe de você ou de qualquer coisa que você tenha feito, deixe estas pessoas em nome de Jesus Cristo. God.
We have did just as the Master bid us to do. How many of you that went through that line believe that you're going to be well? Raise up your hands. I'll join mine with you. Fizemos exatamente como o Mestre nos ordenou. Quantos de vocês que passaram por esta fila creram que vão ficar bem? Levantem a mão, junto a minha com a de vocês. What we were doing that last, there's a group of ministers there. Many of them were sick, I knew it. But they're trying to put forth their effort to get their congregation in, whether they get in or not. That's genuine shepherd. O que estávamos fazendo lá no final, como um grupo de ministros lá, muitos deles estavam doentes, eu sabia, mas estão tentando fazer seus esforços para que sua congregação entrasse, quer eles próprios entrassem ou não. São pastores genuínos. And the Holy Spirit said to me, cause them to join hands with each other. We laced our hearts and nets together and our prayers together. E o Espírito Santo me disse, faz com que deem as mãos uns aos outros. Nós unimos nosso coração e redes e nossas orações. Jesus, make them well too, and make them strong shepherds, strong in the word of the Lord. Jesus, cura-os também e torna-os pastores fortes, fortes na palavra do Senhor. Make God my brother, may He give you all the desires of your heart. May you serve Him all the days and have power of God in your lives to minister to this fine bunch of people. Que Deus, meus irmãos, lhes conceda todos os desejos do seu coração. Que vocês o sirvam todos os dias e tenham o poder de Deus na vida para ministrar a este excelente grupo de pessoas. May Jesus Christ, who's been with us and is with you all the time, may He make Himself more prominent to you than He's ever before. Que Jesus Cristo, o qual esteve conosco e está sempre com vocês, que Ele se faça mais proeminente para vocês do que nunca. You people, some of you that were crippled, you might not see no difference for a while. You might not see no difference. Look what Abraham did. Don't make any difference. That ain't what you're looking at. Don't look at your symptoms. Vocês, alguns de vocês que eram aleijados, talvez não vejam diferença por um tempo. Vocês podem não ver diferença. Vejam o que Abraão fez. Não faz diferença o que seja. Não é para isso que você está olhando. Você não olha para os seus sintomas. Look at what he said. If you say, I still feel the pain, that don't have nothing to do with it. You've done what God said do. See, don't look at that. Look at what he said. God said it was so. I believe it. Don't you? With all my heart, I believe it. Veja o que ele disse. Se você diz, ainda sinto a dor, isso não tem nada a ver. Você fez o que Deus disse para fazer. Veja, não olhe para isso. Olhe para o que ele disse. Deus disse que era assim. Eu creio. Vocês não? Creio de todo o coração. The Lord God bless you till I see you again. My prayers is for you. The night don't get too dark. The rain don't fall too hard. I'll be praying for you. You pray for me until we meet again. God bless you. Now, the brother pastor. O Senhor Deus os abençoe até voltar a vê-los. Minhas orações são por vocês. A noite nunca fica escura demais. A chuva nunca cai forte demais. Orarei por vocês, orem por mim. Até nos encontrarmos de novo, Deus os abençoe. Agora, o irmão que está pastoreando, vejam.